dia! Como é que você tá nessa quarta-feira nublada? Quer dizer, nublada, né, gente? Já deu sol. Fala mais alto, amado. Já deu sol, já choveu, já parou de chover, né? E assim a gente tá nessa expectativa do quê? De frente fria. Será que vai esfriar mesmo, gente? Será que a previsão vai se confirmar? Será que teremos um frio intenso aqui em Santa Catarina? O que eu sei é que nas cidades lá do oeste, meio oeste, e as cidades que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, as cidades catarinenses que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, já ventou bastante, está ventando, está chovendo e o tempo está mudando. E a gente segue aqui acompanhando, vamos ver como é que vai ser aqui no nosso litoral norte. Hoje é dia 20... Gente, cada dia que eu venho aqui nesse programa ao vivo e falo o dia 28, hoje é 28 de maio. A gente está em maio, está terminando maio, pessoal. Nós estamos quase na metade do ano. Eu fico apavorada, eu fico assustada como o tempo está voando, está correndo. Enfim, vamos para o foco, vamos focar aqui que hoje é o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. 28 de maio. Mas que o tempo tá voando, tá correndo. Não adianta, tá mesmo. E hoje é quarta-feira, hoje é dia de falar de saúde mental, emocional, psicológica. Hoje é dia de divã aqui no Muito Mais. E a gente vai continuar a nossa conversa sobre os bebês reborns, né? A questão psicológica, tudo que está envolvido, os sentimentos, tudo que a psicologia explica ou não do bebê reborn, de quem adota um bebê reborn. Então hoje tem divã aqui no Muito Mais. E vamos falar de saúde da pele. Por quê? Ontem, você que estava acompanhando Muito Mais, tinha uma dermatologista aqui, e no meio da nossa conversa, caiu a energia, né? Não sei se faltou energia aí na sua casa, mas aqui em Balneário Camboriú deu um apagão, Camboriú deu um apagão. E aí, nós estávamos conversando, íamos falar, e ela vai voltar aqui para falar sobre os cuidados da pele no inverno. E qual é um dos principais cuidados que geralmente as pessoas não têm? O câncer de pele. Como é que a gente previne câncer de pele? Usando protetor. Um bom protetor solar, cuidando da pele. Então, nós temos que cuidar da nossa pele como um todo. E hoje a gente vai receber aqui também uma profissional para falar sobre isso, sobre os cuidados da nossa pele, os cuidados que a gente tem que ter com a pele. E nós vamos aprender bonitinho como cuidar da pele. Mas, antes de falar e começar o nosso divã de toda quarta, cadê o teu vídeo? Não tô vendo o teu vídeo aqui. Cadê o vídeo do bondinho? Não quer andar de bondinho? Quer, né? E por nossa conta, tô esperando o teu vídeo aqui no 3360-1101. Não é sorteio, nada. É mandar o vídeo e você ganhou o ingresso pro bondinho para ver Balneário Camboriú lá de cima, que é uma vista linda, maravilhosa. 3360-1101. Lembrando sempre que como é pra TV, não grava assim, tá? Porque daí vai ficar metade do vídeo, sabe? Grava com o celular assim, deitadinho. Manda, olha, eu sou a fulana tal, moro no bairro tal e quero andar de bondinho, tô ligada no Muito Mais. Pronto. Só isso. Não tem mistério. Não tem erro. Não é sorteio, nada. Mandou, ganhou e você anda de bondinho por nossa conta. Beleza? Combinado? Tô esperando o teu vídeo, mas agora roda a vinheta porque tem divã no Muito Mais. Saúde mental. Eu acho que nunca foi tão necessário a gente falar sobre isso, sobre saúde mental. Graças a Deus a gente já superou a época que procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra era coisa de gente maluca. Agora não, gente. Todo mundo tem que ter um terapeuta de estimação. Não precisa ter político de estimação. Mas um terapeuta, um psicólogo, eu acho que é legal ter, né, Tati? Bom dia. A Tati é a nossa psicóloga de estimação. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu já ouvi muita coisa. Viu? Mas psicóloga de estimação ainda não tinha. Aceito. Gostou, né? Gostou, né? Psicóloga de estimação, gente. É bom, né? Ter uma psicóloga a quem recorrer na hora que precisa. Não é, Tati? É muito bom, sim. Claro que é muito fácil para eu falar, porque parece que eu estou puxando a lenha para o meu assado, né? Acho que Mas, faz parte. assim como várias outras formas de terapia,
são válidas, né? Você fazer um exercício físico, você conversar com amigas, você ter um espaço onde você gosta de fazer uma arte ou a escrita, cozinhar é uma terapia, caminhar é uma terapia, fotografar é uma terapia, mas a psicoterapia, que é essa onde você tem esse momento de intimidade, de abrir mesmo o teu coração, de falar das tuas mazelas, aí é com a psicóloga. Aí chama a psicóloga. Tati, semana passada a gente estava falando sobre os bebês reborns. Não deu tempo de abordar todos os aspectos. Diga para mim, o que está acontecendo com a humanidade, com o ser humano? Quais os aspectos psicológicos que levam uma mulher, né, principalmente a mulher, porque eu pelo menos não vi nenhum caso de homem ainda, adotar um bebê reborn e pegar esse boneco, essa boneca, e ter como se fosse um ser humano, uma pessoa, o filho, a filha. Então, é bem isso que você falou, né, Fábio? Na semana passada, nós abordamos temas mais, de aspectos mais legais, né? Quais as implicações em saúde pública, em segurança pública que isso estava levando. E hoje o que a gente quer trazer aqui é realmente esse fator psicológico, que está por trás disso. E aí nós estamos lendo como uma solidão crônica. Para a gente entender um pouquinho disso, eu posso pensar em 3 aspectos, né? A solitude, a solidão e a solidão crônica. Vamos lá. Então, a solitude, o que é? É algo gostoso, inclusive, de se fazer. É algo terapêutico para você fazer. Que é o quê? Quando eu tenho aquele momento, por exemplo, que o maridão vai jogar bola e eu faço uma pipoca só para mim e me estico no sofá. Eu estou tendo, inclusive, fazendo ali uma autodescoberta. Porque o filme que eu coloco para assistir quando eu estou sozinha fala de mim. A música que eu coloco quando estou fazendo as minhas tarefas diárias, limpando a casa, ela fala sobre mim. Então, eu vou tendo aí uma descoberta do que me acalma, do que me acalenta, ou daquelas coisas que, aquele dia eu acordei meio malzinha, vou colocar um som lá no talo para recuperar a energia. É esse momento. A solitude, ela te traz um autoconhecimento. Tem pessoas que dizem que não conseguem ficar sozinha. Exato, porque aí elas têm um problema de solidão. Então, a solidão é mesmo quando eu estou em meio a outras pessoas, mas eu não consigo me ajustar. Tem pessoas que são mais tímidas, né? Então, eu vou para um lugar e, às vezes, mesmo conhecendo algumas pessoas, eu me sinto muito só, porque eu não consigo fazer aquele primeiro passo de puxar uma conversa, ou eu passei por alguns eventos traumáticos, eu acho que eu não tenho nada para oferecer para o outro, então a minha conversa não vai ser agradável. E aí, eu pulo rapidinho para a solidão crônica, que é quando eu, passando por esses momentos de solidão, de sentimento de solidão, várias vezes, eu começo a dizer, cara, então eu nem quero mais sair de casa. E aí vai para a crônica porque ela é mais profunda, ela se estende mais. Eu acabo não saindo mais de casa. Só para trabalhar? Só para trabalhar. Quando ainda consegue porque trabalhar. Tem muito então, home é um office, passo né? para a depressão também, né? E tem muito home office, né? Hoje em dia. Você acha que isso também é uma das consequências da pandemia? A pandemia, se nós formos ver, por exemplo, a onda dos bebês reborns, as mulheres que estão fazendo essa adoção, entre aspas, são mulheres que elas estão aí na casa dos entre 20 e 30 anos, né? Que foram as adolescentes da pandemia. Adolescentes que foram privadas de ter relacionamentos na escola, né? De sair muito, fazer aquela coisa da galera, né? Aquele ajuntamento, que a gente sabe que na adolescência é tão necessário. Então, como não teve essa troca, muitos não sabem como se relacionar hoje. E aí buscam, lembra que a gente fez até o experimento, né? Que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, buscam fugas para essa realidade. Quando eu tenho uma dissociação, né? Então, quando eu não aceito muito bem, quando eu não lido muito bem com a realidade que eu tenho, eu crio outras realidades, eu crio outras histórias para mim. Como, por exemplo, achar que ter um boneco no meu colo é exercer a maternidade, quando não é. Bom, mas aí muitas podem dizer o seguinte, mas o boneco, ele desperta em mim a maternidade, não é que eu estou sendo mãe, mas eu estou treinando. Tem, né? Sim, e aí há pouco tempo atrás nós falávamos de cuidar de uma planta ou cuidar de um pet. A questão é quando eu paro nesse exercício. Gente, teve uma época, falando nisso, que o problema era substituir a criança pelo pet. Lembra? Beleza. Gente, a gente evoluiu. Agora é cuidar de um boneco.
Olha a evolução do ser humano. E aí tem uma teoria mais humanística disso tudo, que ela vai dizer assim, gente, se você quer criar caso, porque a humanidade ela vai criar discussões. Ainda Sim. mais agora com a internet, onde todo mundo é juiz de todo mundo. Ah, o tribunal da Né? internet é incrível, né? Exato. E nós gostamos, por natureza, de saber da vida do outro, né? Nós temos curiosidade pelo outro. É do ser humano isso. Então, muitas discussões já se rolaram, né, em torno da humanidade. Então, há pouco tempo veio muito à tona a discussão do casamento gay. Aí essa teoria defende que se você não foi pedido em casamento, você não tem que discutir isso, então. Né? Aí veio a adoção dos pets. Se você acha que adotar pet não é como adotar criança, não tenha um pet. Então, tem algumas abordagens que elas são mais resolutivas. Se você acha que é errado ter um bebê reborn, simplesmente não compre. É uma forma até mais fácil e mais prática, talvez, de resolver as coisas da vida. Então, você tem esse caminho de entendimento. Ou você tem o caminho de, tudo bem, desperta em ti, então, algumas emoções maternais, algum senso maternal. Usa como exercício, mas não para ali. Porque o problema é que as pessoas encontram a praticidade de não ter as frustrações que uma criança vai trazer e aí desistem da maternidade. Então, querem ficar só no boneco. Né? É muito comum isso acontecer também, Fábio, com filhos mais velhos, que tiveram que cuidar dos irmãos mais novos. Né? Então, quando ainda eram muito crianças e tiveram essa responsabilidade de cuidar do outro, eles podem entender a maternidade como um fardo. Porque, realmente, quando eles eram crianças, eles não tinham ainda estrutura, mas tiveram que cuidar dos outros. Né? Então, por isso que a terapia ela é realmente necessária para que você possa criar uma história assim. Na verdade, em sessão, né, de psicoterapia, nós fazemos isso. Nós trabalhamos com narrativas. Nós vamos olhar para a tua história e desenhar uma história diferente, mas não dissociando você de quem você é. Agora tem uma outra situação, né? O fato da menina querer um boneco, uma boneca, não significa necessariamente que ela está fazendo essa transferência. Eu acho que é o bebê reborn mesmo, que é muito parecido com a pele, com o ser humano. Esse sim que é a questão? A questão é a Porque idade. boneca tá aí, né? Exato. Primeiro de tudo, a questão é a Gente, idade. é muito né, real. gente? Olha isso, né? A Eu não consigo. Olha isso, É extremamente Tati. realista. A sua criança, né, seu filho, sua sobrinha, sua neta, está querendo, não tem problema, a gente é criança. Que bom, inclusive incentive isso, né? Ela viver o brincar. Gente, isso aí é bebê reborn. Produção, isso aí é Nem bebê parece, reborn. né? Olha isso, gente, a perfeição disso. Até o brilho no lábio, como se realmente tivesse vida ali. É uma loucura, hein? Agora, a loucura é quando aí eu tenho pessoas em uma fase adulta presas nesse sentimento, né? Porque aí, na verdade, Fábio, nós podemos falar dos bebês reborns como fuga, mas nós podemos também falar das pessoas que fogem no excesso de trabalho, que fogem na comida, que fogem se agarrando a relacionamentos salvíficos, que a gente fala, né? Então, elas estão sempre arrumando aquele homem ou aquela mulher que tem algum problema para salvar essa pessoa. Por quê? De novo, ela não gosta ou não consegue lidar com a realidade da sua vida e aí ela quer criar um motivo para viver, ela quer criar um objetivo. Então, ela vai se relaciona com pessoas, vamos colocar assim, precisando de reparos. Problemáticas. E elas acham que elas é que vão dar conta disso. Então, por isso que nós falamos, emoções são como problemas físicos também. Se eu peguei uma gripe porque andei na chuva, eu posso tomar um antitérmico e eu vou melhorar se eu continuar andando na chuva? Não vou, porque eu não posso tratar só o sintoma, né? Ali, só a consequência do que está acontecendo. Eu preciso ir atrás da causa. A causa desse apego ao bebê reborn, ao excesso de trabalho, à comida e aos relacionamentos disfuncionais é alguma humilhação que eu senti, é algum sentimento de rejeição que eu senti, alguma ferida que está lá e ainda não foi trabalhada. Por isso que é bom o nosso divã, né? Como a gente aprende. Tati, para quem está em casa agora e por acaso sabe de alguma mulher, de alguma amiga que se apegou
a um bebê reborn, sei lá, qual é o conselho que você daria para ajudar essa pessoa a entender que aquilo ali não é normal, que ela precisa de uma ajuda? A acolhida realmente, né? Porque também não adianta você chegar e dizer, olha, isso é errado, porque aí talvez a nem pessoa... ridicularizar, né? Pensando que a pessoa pode estar se sentindo solitária, e aí você chega e age com uma frase de julgamento, vai afastar mais ainda, né? Mas procure, então, se você tem mais intimidade, levar para tarefas, para momentos de lazer, onde esse bebê não vai junto, né? Convide para um chá, convide para uma reunião bacana, convide para praticar algum esporte, porque aí a pessoa vai começar, e pode ser que isso seja passos lentos, sim, mas começa a fazer esse corte daquele objeto que é de apego para ela. Uma forma que nós todos podemos trabalhar essa regulação emocional, né, Fábio, é um próprio exercício de respiração. Então, a gente sempre fala da respiração 4-2-4, né? Eu inspiro em 4 tempos, dá uma seguradinha em 2 e solta em 4. Isso faz com que você regule de fato as suas emoções, se coloque mais em atenção às coisas, ajuda inclusive na memória também, né? E a longo prazo vai fazer com que as crises de ansiedade, elas diminuam. Então, quando eu tenho ansiedade, eu ajo muito por impulso, eu me apego muito fácil, eu tomo decisões erradas. Se eu vou fazendo essa respiração todos os dias, se eu faço uma meditação ou uma leitura todos os dias, se eu faço um exercício físico, por uma caminhada de 20 minutos que seja, eu já vou diminuindo o espaço que a ansiedade tem para entrar na minha vida. Então, nós temos que lembrar que isso são cuidados diários mesmo. É isso, gente. Olha, e também tem o contato da Tati ali, procura ela na rede social, fala com ela se você precisa ou conhece alguém que precisa, mas o mais importante é peça ajuda, sabe? Cuide-se, ame-se e o cuidado começa aqui, ó, aqui dentro, sabe? Esse cuidado você precisa ter. Então, cuide-se, respeite-se e chame a Tati. Obrigada, Tati. Obrigada, Fábio. Uma ótima semana. Até semana que vem. É isso, gente. Nós vamos ao intervalo. Na volta, a gente vai continuar a falar de cuidado. Mas é o cuidado com a pele, cuidado com a gente, o cuidado exterior. Porque o interior a gente já começou, né? Então agora a gente vai cuidar do exterior. A gente já volta.